Muito boa tarde para você em casa. Está começando mais um Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além dos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet no câmarasjc.sp.gov.br e no YouTube no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou com você até às 3 da tarde com muitas informações do esporte aqui de São José dos Campos. E quem faz o programa comigo hoje é o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Segunda-feira com muita informação do esporte aqui da cidade. Segunda-feira ainda é gelada. Eu estou com essa vozinha assim meio funguenta, meio de anasalada por causa do frio que está fazendo. E quem vai fazer o programa comigo também, além do Paulo, é a nossa querida Tamires Caetano, que está substituindo o Luiz Fernando, que está de férias. O Luiz está em Maragogi, passando calor, a gente está aqui passando frio, e a Tamires vai substituir o Luiz, pelo menos no programa de hoje. Ela que adora as pessoas que falam o nome delas mesmas na terceira pessoa, se apresentam na terceira pessoa. Tamires, um abraço para você. Fazendo o programa com a gente aqui, é sempre bom também ter a Tamires Caetano levando informações para a comunidade surda de São José dos Campos. E a gente começa o programa de hoje falando da Águia do Vale, porque o time entra hoje em campo, entra em campo hoje no fechamento da penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. O já classificado São José enfrenta o também classificado Oeste. Então a partida não vale nada, certo? Que nada. O São José busca a liderança geral da competição e o João Delfino foi fazer a matéria para pegar algumas informações, os detalhes desse último treinamento do São José. A matéria tem a narração do Marvin Pinho e imagens do Claudinei Salles. Dá o play, Matheus. Perder nunca é bom, mas a derrota contra o São Caetano na penúltima rodada, seguida pela vitória diante do Santo André, trouxe à tona no São José uma velha frase do futebol: perdeu quando podia perder. Faz parte da nossa profissão, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. As derrotas às vezes vão acontecer, a gente espera que poucas, como vem acontecendo. Mas aconteceu, a gente conseguiu se recuperar na semana seguinte, já fazer um bom jogo contra o Santo André. O futebol tem muito isso de perder quando pode, a gente já perdeu quando podia, principalmente em relação a pontos ali, pontuação. No grupo especificamente, a gente já garantiu a primeira colocação no grupo. Mas chaves viradas para hoje à noite. Um cenário diferente para o São José nessa Copa Paulista. O compromisso pela 9ª rodada é na noite de hoje, segunda-feira, contra o Oeste, às 7h30 da noite em Osasco. Dias a mais de preparação, mas que vão gerar um período de treinos menor para a última rodada. A gente sempre vai se adaptando àquilo que apresenta em relação ao calendário. A gente tem um dia a mais, um dia a menos. A gente vai adaptar aquilo da semana, não faz tanta diferença, Óbvio que a gente gosta de ter sempre a semana mais cheia possível para trabalhar, mas a gente vai ter um dia a menos na semana que vem. A gente se adapta a isso sem problema. Já classificado com 19 pontos, o São José ainda quer a melhor campanha geral da Copa Paulista, que neste momento é do 15 de Piracicaba, que tem 21 pontos, mas que já jogou na rodada. Para isso, o São José precisa vencer o Rubrão, para retomarem o posto de melhor time do campeonato e chegarem à rodada final, dependendo apenas do próprio resultado para alcançarem o objetivo. A gente tem bastante objetivo nessa fase ainda, que é terminar de preferência como primeiro no geral, se não for como primeiro no geral, terminar ali entre os 4 primeiros. Então esse jogo do Oeste passa a ser um jogo bastante importante, para a gente dar ritmo para alguns jogadores, para observar o grupo de atletas como um todo. E se buscar essa vitória para cada vez estar mais perto desse objetivo nosso. Do outro lado, o Oeste chega bem após vencer o Taubaté fora de casa. Mas com os resultados do grupo no fim de semana, a pressão ficou bem menor. Isso porque a equipe de Barueri conquistou a classificação sem nem entrar em campo pela rodada. Para a partida, Matheus Petri deverá ser o lateral esquerdo titular, já que Fernando Júnior está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É a oportunidade para deixar ainda mais acirrada uma disputa sadia pela titularidade. Essa briga é muito boa, porque isso faz com que a gente trabalhe ao nosso máximo, elevando o nível não só meu, como dos outros companheiros. E não é só da nossa posição, Aqui a gente é um elenco que está em peças individuais, a gente está muito forte, então em todas as posições todo mundo está fazendo o máximo para ser titular. E em relação a mim e o Fernando, essa briga é totalmente saudável, uma briga muito boa.
pela titularidade, porque todo mundo quer jogar. Mas é isso, cara, ele eleva meu nível, eu levo o nível dele e para quando alguém entrar em campo, dar o seu melhor e poder ajudar a equipe. Com uma campanha quase perfeita e a vaga no mata-mata garantida, as últimas partidas podem mostrar mais desafios mentais e psicológicos, como a concentração e motivação, do que propriamente a bola jogada dentro de campo. O mental tem que ser sempre forte. O mental nos trabalha de um dia para a noite, através de treino, através de descanso, através de jogo, que a gente vai construindo essa mentalidade vencedora. Essa sequência que a gente está tendo de muita vitória é fruto de muito trabalho, é muito importante para o grupo, para o clube, para dar uma confiança a mais para conquistar esse título. Sabemos que tem mais duas partidas até chegar ao mata-mata, então essas 2 partidas são partidas para a gente continuar com esse empenho nosso, para continuar trabalhando bem, para quando chegar no mata-mata todo mundo confiante. A gente, antes de chamar o Paulo, vou mostrar a tabelinha da Copa Paulista. Primeira a rodada a 9ª rodada, né? O São Caetano ganhou no sábado do Santo André, o clássico lá do ABC, 2-0. A Portuguesa Santista venceu o Taubaté e eliminou o Taubaté, né? Os dois estão eliminados aqui, né? O Santo André e o Taubaté, com as derrotas, estão eliminados. E hoje o Oeste, fechando esse grupo, a rodada de hoje, Oeste e São José, às 7 da noite, lá em Osasco. Vira a tabelinha. Então é a tabela, o São José, que ninguém tira mais a primeira colocação do grupo do São José. Aqui o Oeste, com a derrota de ontem, né, do Santo André e do Taubaté, o primeiro critério de desempate é a vitória. Então o Oeste já tem 3 vitórias, Taubaté e Santo André, mesmo que vençam as últimas partidas, chegam a 2 vitórias. Empatam em número de pontos, mas perdem no número de vitórias, então o Oeste já está classificado. Próxima tabela. Aí a última rodada, né, do grupo 4, que São José e Portuguesa Santista em São José, aí Taubaté e São Caetano, e Santo André e Oeste, aí são só para ver, né, quem termina em segundo, terceiro, quarto, só mudar a posição dentro do grupo. E a última tabela que a gente tem é a tabela geral. Aí isso sim interessa para o São José que o 15 de Piracicaba venceu no final de semana o Primavera por 2-0, já pulou para primeiro geral, né? E aí o São José joga hoje querendo vencer, se vencer vai a 21 pontos, a 22 pontos e ultrapassa o 15 de Piracicaba. Aí para a última rodada o São José quer manter essa primeira colocação também, se ficar na primeira colocação, porque no mata-mata decide o jogo em casa, né? Decide o mata-mata de oitavas de final em casa. Se terminasse o campeonato hoje, o São José enfrentaria o Noroeste de Bauru, jogaria a primeira partida em Bauru e a segunda partida em São José dos Campos. Paulo, ainda no final aí dessa primeira fase da Copa Paulista, algumas coisas, né, a se decidir, principalmente na parte de cima da tabela. Com certeza, Bruno, por isso que o São José não tem essa de que já está tudo decidido, clima tranquilo, precisa manter realmente o foco, porque você conseguindo garantir essa primeira classificação geral, né, você ficando ali na primeira posição, te ajuda a pegar confrontos mais fáceis também nesse momento agora de mata-mata. Então, para evitar você também ter um time um pouco mais complicado, que está vivendo um momento melhor, você pega uma equipe um pouco mais fraca também. O São José, mostrando que está com um elenco qualificado, pode ser importante para pelo menos avançar até umas quartas, semifinal com tranquilidade. Então, terminar em primeiro na classificação geral, sem dúvidas nenhuma, é importantíssimo. Pois é, e falando ainda do São José, porque na sexta-feira, pouquinho depois do programa, a diretoria mandou uma nota para a imprensa falando do comunicado que recebeu da Federação Paulista sobre uma decisão do Tribunal de Justiça Desportivo determinando realizações dos jogos do São José como mandante de portões fechados. A decisão foi tomada após o caso de violência contra o ônibus que levava a delegação do Santo André no último dia 3 de agosto. As imagens do pessoal do Santo André aí, ó, acuado, abaixado aí no corredor para não ser atingido por alguma garrafada ou pedrada. E essa decisão vale para todos os jogos de todas as categorias do São José, feminino, sub-15, sub-12, sub-20. Então, o São José, por enquanto, não pode ter torcedores no estádio quanto mandante. Por isso, a venda de ingressos para a última rodada da Copa Paulista contra a Portuguesa Santista segue suspensa por enquanto.
A diretoria do São José informou que já apresentou uma defesa e está tentando reverter essa punição. Ainda não chegou uma resposta da Federação Paulista. Por enquanto, então, Paulo, o São José joga com a Progresso Santista com portões fechados do Martins Pereira. A gente tem que repudiar sempre a violência, né? Quando ocorrem episódios como esse, quem acaba sendo realmente penalizado é o clube. Na minha concepção, é um pouco eficiente você punir somente o clube e não responsabilizar a pessoa que cometeu a ação também, né? Eu acho que isso acaba dando margem para que quem cometeu a ação repita outras vezes, mas é consequência dos atos que aconteceram contra o Santo André. São José está tentando apresentar a defesa, mostrar que consegue garantir a segurança de quem vai no estádio. Vamos ver agora se vai conseguir reverter isso, mas saiu do campo de futebol, foi para o campo jurídico agora. Pois é, foi para o tribunal e aí então a gente aguarda, né, para ver se o São José consegue reverter essa situação, né? O São José joga hoje em Osasco e na última rodada em São José dos Campos. A gente não sabe se é com portões fechados ou com portões abertos, mas por enquanto a venda de ingressos ainda está suspensa e aí acaba sendo um prejuízo para o São José também, que tem a maior média de público dessa Copa Paulista, então teria um prejuízo bem grande aí financeiramente o São José. A gente vai agora para o primeiro intervalo. No próximo bloco a gente tem informações de basquete, futsal feminino e muito mais do esporte de São José dos Campos. Não sai daí. Voltamos com o segundo bloco do Hora do Esporte para falar de basquete, porque o São José foi até Rio Claro no sábado para tentar a terceira vitória seguida e se manter 100% no Campeonato Paulista. Mas no fim, o time rio-clarense saiu com a vitória por 97-92, a primeira deles na competição. Apesar da derrota, o São José teve os destaques da partida. Adiel e Douglas dos Santos anotaram 24 e 23 pontos, respectivamente. Pelo lado do Rio Claro, o ala Gemadinha, belo nome, Gemadinha, foi o destaque com 19 pontos. Com a derrota, o São José ficou na vice-liderança da competição e encara agora na quarta-feira a Liga Sorocabana às 7h30 da noite no ginásio Teatrão. Tem uma promoção de Dia dos Pais, acho que são os 50 primeiros ingressos que forem vendidos, são, acho que, se eu não me engano, a preço de R$5, mas procura na internet, tem todas as informações da venda de ingressos com a promoção também, já aproveitando esse Dia dos Pais, essa rebarba de Dia dos Pais. Paulo, um jogo que a gente esperava até pela vitória contra o Mogi, talvez uma nova vitória do São José, mesmo sendo fora de casa, mas placar alto, o jogo foi disputado, só que o São José saiu derrotado. Com certeza. Os times estavam em momentos opostos, né? Enquanto o Rio Claro começou o campeonato capengando, com dificuldades, não perdeu os 2 primeiros jogos, o São José já estava em ascensão. Ganhou, inclusive, o clássico contra o Mogi, jogando bem, e a gente estava na expectativa de que mais uma vitória pudesse aparecer, mas o Rio Claro soube jogar o jogo também, dificultou muito a vida do São José, e o placar alto mostra que as duas equipes jogaram bem, né? Mas o Rio Claro acabou sendo o melhor e levou essa vitória aí, se reabilitando. Pois é, o Rio Claro, depois de 2 anos fora aí da elite do basquete paulista, voltou, venceu a primeira aí depois de um tempo parado, e o São José agora tem a chance contra a Liga Sorocabana no Teatrão. Nessa quarta-feira a gente traz todas as informações na quarta e depois na sexta-feira do São José Basquetebol. Mudando de assunto, agora falando de futsal feminino, no sábado as meninas da Máquina Amarela, já classificadas na liga, foram até Rio Verde, em Goiás, para enfrentar o time da Resenhas, pela última rodada da Liga de Futsal Feminino. E saiu com um empate. Vamos ver os gols, dá o play, Matheus. Um bate-rebate, o gol foi dado para Desirê, a goleira Desirê. Aí o São José roubou a bola e a Vanessinha fez o segundo gol aí na saída da goleira. Ainda no primeiro tempo, o Resenhas vai diminuir a boa jogada da Jana, levou, cruzou e a Maísa dominou no peito e fez o gol. Aí 2-1. E aí no finalzinho a Desirê, que acabou aceitando aí, ó, no gol da goleira Linha, gol da Tamires, a goleira Linha, que acabou a Desirê tomando embaixo das pernas. E a gente tem a tabelinha, Beth, o Matheus, pode soltar aí? Aí essa tabela da classificação final do futsal, Cascavel é primeiro, Tabuão, Leoas, Barateiro, e o São José acabou ficando em quinto lugar. O Resenhas, com o empate, acabou pegando a 8ª colocação e se classificou
né, com esse golzinho no finalzinho, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Tem a tabelinha dos confrontos das quartas de final? Não tem? Tá bom, então não tem a tabelinha de confrontos das quartas de final, mas o São José vai enfrentar o Barateiro de Santa Catarina, a primeira partida em Santa Catarina e a segunda partida a primeira partida em São José e a segunda partida em Santa Catarina, ainda com as datas a definir, mas a gente traz as informações quando saírem as datas, forem confirmadas as datas. Paulo, São José que já tinha conseguido a classificação na rodada anterior, mas agora só confirmou, poderia ter saído até com a vitória, né? Sem dúvidas. Inclusive, esse nível de concentração agora no mata-mata, ele precisa ser ampliado. São José não pode sofrer um empate como aconteceu, né? Nesse último lance da partida, você vai ter um confronto muito complicado contra Barateiro, que está bem na competição, sempre traz dificuldades, né? As equipes de Santa Catarina, elas são bem competitivas, então, sem dúvidas nenhuma, o São José tem que melhorar esse nível de concentração, mata-mata, não dá bobeira, vencer bem em casa e tentar decidir fora. Pois é, vencendo em casa, empatando fora, já consegue a classificação para a semifinal. Boa sorte para o Rodrigo Mogi, boa sorte para as meninas e a gente segue acompanhando daqui. Ainda falando de futsal, mas agora o time masculino, porque o São José tem um confronto direto hoje contra o Joaçaba fora de casa pela 16ª rodada da Liga Nacional. Com 10 pontos ganhos, apenas 3 à frente do adversário de hoje, os joseenses precisam vencer para ainda sonhar com alguma chance de classificação para o mata-mata da Liga. A partida acontece no ginásio Medalhão, às 8h30 da noite, fora de casa. A gente tem a tabelinha da classificação aqui, ó. Essa é a parte de baixo, né, da classificação da Liga Nacional. São José está aqui, ó, na 20ª colocação, com 10 pontos ganhos, enquanto o Joaçaba está logo embaixo com 7. Então, se o São José vencer, pode ir a 13, pode passar o Tubarão aqui, passar o Tubarão, mas ainda está longe aqui o Minas, que é o último nessa linha de corte, está com 19 pontos, Paulo. É um jogo de vida ou morte para o São José, se o São José quiser ainda sonhar com a classificação. Com certeza, Bruno. O São José agora ele vai fazer um campeonato inteiro de reabilitação, né? Até então não está fazendo uma boa competição e tem alguns pontos que você não pode nem pensar em negociar, como é esse jogo contra o Joaçaba agora. Tem que entrar em quadra, tem que vencer, tem que conquistar esses 3 pontos para poder tentar ainda sonhar com a classificação. Pois é, e a gente na quarta-feira traz todos os detalhes do que aconteceu nessa partida. Boa sorte aí pro Gabriel Pichu e pra rapaziada do São José Futsal. Não saia daí que a gente já volta com mais informações, tem uma matéria muito especial com a Fabiola Molina. A gente volta rapidinho, já voltamos. Voltamos com o último bloco do Hora do Esporte para falar sobre uma lenda do esporte joseense. A nadadora Fabiola Molina, que completou 50 anos em maio deste ano, voltou às piscinas e continua dando show nas competições que está disputando. Quem conta essa história do retorno da Fabiola Molina aos campeonatos é o nosso Paulo Ricardo, com imagens de Luiz Big e o topzera Ralf Siqueira. Dá o play, Matheus. Fabiola Molina visita a própria história para celebrar uma vida na água. Começou criança e ainda menina, aos 13 anos, entrou para o esporte de alto rendimento. Foram mais de 20 anos entre as melhores do mundo, com participação em 3 Olimpíadas e 5 medalhas pan-americanas. Uma trajetória que ganha um novo significado. Olho para trás assim com bastante gratidão, né, por todo mundo que passou, tanta gente que me ajudou, me ensinou, e a minha família, né, o Diogo agora, as crianças. Então é muito bacana assim a gente olhar para trás e poder ser agradecido, mesmo com algumas escolhas erradas que a gente faz, mas eu olho para trás com muita gratidão. Por trás das medalhas, muitos desafios, o apoio da família, especialmente do marido, o também ex-nadador Diogo Iabi, foi o seu alicerce. Juntos, Fabiola pôde construir não só uma carreira vitoriosa, mas um projeto de vida. A gente tem 3 filhos, então ter uma família que
para mim era um sonho, uma vontade pós-carreira de natação. E ele entende muito de natação, então os treinos deles, às vezes você tá meio desanimado, mas você olha o treino e fala, nossa, que treino legal. Coisa que antigamente, tipo assim, às vezes, né, e hoje, óbvio que meu treino hoje é bem mais leve do que antigamente. Mas é bom vir pra piscina e fazer um treino que você acha legal. Né? E ele consegue isso. E aí ele fala, como é que foi o treino hoje? Eu falei, nossa, foi super legal. Tipo assim, é muito legal você fazer um treino que você gostou de fazer, que você se sentiu bem, que você viu a evolução, que você... Isso também te traz motivação, então ajuda bastante. Só que 11 anos depois de deixar as competições, um pedido das filhas fez Fabiola retornar às águas. As meninas queriam ver de perto a mãe campeã competir. Pedido aceito. Foi então que o desafio Master de Piscinas e o Circuito Mares de Águas Abertas, competição de natação no mar, marcou seu retorno às competições no auge dos seus 50 anos. E o melhor, com uma torcida mais que especial. Foi um pouco meio por acaso, assim, mas eu falo que Deus está sempre ajudando nesses momentos. As minhas filhas, né, as duas mais velhas, estão agora com 10 e 8 anos, começaram a competir o ano passado. E elas me pediram, mamãe, a gente queria ver você competindo. Então, quando elas falaram isso, eu ainda não estava treinando, eu falei, tá bom, vou ver. E aí surgiu um convite para eu nadar em Catanduva, no Campeonato Brasileiro Master. Aí eu falei assim, então eu vou, né? Elas pediram, surgiu o convite, aí eu voltei a nadar na piscina e, paralelamente, a gente, como empresa, começamos a apoiar o Circuito Mares, que é uma competição de águas abertas. E aí nadou meu pai, nadou minha irmã, e aí o pessoal, e você? Eu falei assim, tá bom, vou nadar também, né? E no ano de 2013, Fabiola decidiu se despedir das piscinas em competições oficiais. Mas ainda assim, queria continuar a fazer a diferença. Só que desta vez, como mãe empresária. A gente trabalha com esse propósito de levar realmente um bem-estar, um conforto para a pessoa quando ela vestir tanto uma quanto uma peça, ela se sentir bem, ela se sentir feliz. Então, assim, não é 100% separado do que a gente faz dentro da piscina, né? Até porque a gente traz bastante dessa experiência de dentro da piscina. E ela voltou no topo. Desde 2024, acumula pódios no Circuito Mares e brilhou na estreia do Campeonato Brasileiro Master, com 4 ouros. Neste ano, venceu os 50 metros costas em Porto Alegre e quebrou o recorde sul-americano da categoria 50+, por 11 centésimos. Uma prova de que talento e vontade não envelhecem. É legal, porque que nem, né, a gente estava até falando assim, nadar é diferente de treinar. E uma vez que você coloca aquilo como objetivo, você quer ir o seu melhor possível. Até o tempo que eu fiz não foi, eu achava que eu poderia ter nadado um pouquinho melhor. Mas assim, agora é bom que você fala assim, tudo bem, foi o recorde sul-americano, né? Mas não tem aquela cobrança igual era antigamente. Então, é um pouco mais leve, então é gostoso, mas é bom ter um objetivo. E você tem uma outra maturidade para você encarar algumas coisas em termos de nervosismo. Nas provas, Fabiola se destaca, exemplo que inspira. Mas hoje, os resultados não são mais cobranças como antigamente, e sim consequências de quem não abre mão do esporte. Então, quando a gente incentiva os outros, a gente fica feliz de poder ser uma inspiração. É legal essa corrente do bem, digamos assim, né? De você estar fazendo alguma coisa, motivar alguém para também começar. Então, é bem legal. Eu acho que é uma responsabilidade muito boa essa, de você ser uma referência. Hoje eu não vejo mais como um peso, né? Hoje eu vejo como... Poxa, que bom que eu posso ser um incentivo para as crianças ou mesmo para os adultos, de ser uma inspiração, de ver que é possível e de ver que a gente também não é perfeito, né? Que às vezes também, que a gente também cansa, que a gente também sofre, que a gente também engole água. Então, acho que eu me sinto assim, parte dessa corrente do bem que ajuda a motivar os outros. Atleta, mãe, empresária. Fabiola não se define pelos títulos ou medalhas e mostra que há sempre tempo para novos desafios e que viver com propósito é a sua maior conquista.
Tudo que a gente faz, a gente tem que tentar, pelo menos, né, fazer o nosso melhor. Então, eu olho para trás, eu tento ser a melhor empresária possível. Eu sei que eu não sou perfeita, tem vezes que a gente não consegue fazer algumas coisas, tem coisas que às vezes ficam para trás e depois você corre, como eu falei. Mas você tem que se entregar àquilo. Então, é você ser feliz com aquilo que você faz. E aí isso traz mais leveza, sentido. Então, eu me defino como uma pessoa assim. Tá aí, muito bacana, parabéns, Paulo, pela matéria, muito bacana a matéria com a Fabíola Molina, que voltou ao esporte, né? Acho que o atleta, quando aposenta, para, né? Mas sempre quer continuar se movimentando, e ela voltou a competir, muito bacana, parabéns, Fabíola, e parabéns para você, Paulo, já adianto aqui, eu me despeço de você e de casa, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte com você, e com você também, Paulo, parabéns pela matéria. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e parabéns aí a Fabíola Molina pela carreira e pela trajetória vitoriosa, sem dúvidas nenhuma, inspira muita gente. Fico por aqui, quarta-feira estamos de volta. Maravilha. Tamires, Bruno Castilho se despede de você também, foi um prazer ter você aqui com a gente, espero que você volte mais vezes. E, como eu disse, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Na quarta estaremos de volta com mais informações do esporte aqui de São José dos Campos, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até quarta, tchau!